Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. E hoje eu vou falar de alguns assuntos, inclusive dando exemplos práticos sobre essas questões em relação ao princípio da territorialidade e da inviolabilidade no que tange a aplicação de lei brasileira ou estrangeira em determinados eventos. Eu vou começar pela definição do que é mar territorial e mar internacional e também espaço aéreo nacional e espaço aéreo internacional. Começando por mar territorial, que é aquela extensão marítima pertencente a determinado estado, determinado país e, portanto, que respeita as suas regras, as suas leis e a sua soberania. Aqui o Brasil, por exemplo, tem 22 quilômetros de mar territorial, ou seja, contando da nossa costa até 22 quilômetros mar adentro, esse é o nosso mar territorial, essa extensão de mar pertence ao Brasil. E por que é importante determinar qual que é o mar territorial de determinado país? Porque todas as relações, crimes, eventos que ocorrem dentro dessa faixa marítima devem respeitar de alguma forma a legislação local, a legislação, no caso, brasileira, assim como outros estados. E o espaço aéreo, a mesma coisa. O direito internacional, ele determina que o espaço aéreo seja correspondente a, no mínimo, 1,5 km de extensão aérea contada do solo, mas diante de convenções internacionais, esse limite pode variar. Aqui o Brasil tem cerca de 22 mil quilômetros quadrados de extensão de espaço aéreo. Como eu falei, a importância de se determinar o limite ali do mar territorial e do espaço aéreo de determinado país é justamente a aplicação da lei nacional, da lei estrangeira ou de acordos internacionais firmados ali pelo país. Então, eu vou dar um exemplo prático agora. Tinha uma ONG, ainda existe essa ONG holandesa. A Holanda é um país onde o aborto é considerado legal, é uma prática legal, e essa ONG tinha um navio, né, uma embarcação com a bandeira holandesa, e ele era liderado por uma médica que promovia ali o aborto para mulheres que desejavam fazer essa prática. E esse navio atracava em países onde o aborto é considerado ilegal e com autorização desses países. Então, para atracar o seu navio, a sua embarcação ali no mar territorial desses países, a embarcação era autorizada, só que a prática, o aborto, continuava sendo ilegal ali no país onde a embarcação estava atracada. E aí, essa ONG divulgava ali para as mulheres locais que desejavam fazer essa prática de aborto em seus países considerada ilegal, se quisessem ingressar na embarcação, e aí a líder ali dessa ONG, dessa organização não governamental, que era uma médica, levava a embarcação para alto mar, ou seja, no alto mar a bandeira do navio é a soberana, então as leis são a serem obedecidas são as leis da bandeira do navio, no caso da Holanda, e aí praticavam o aborto de forma legal. Essa ONG, inclusive, em 2015, começou a utilizar drones para dar pílulas abortivas para mulheres que desejavam praticar o aborto em países onde essa prática é ilegal. Então, em 2015, elas fizeram a experiência de, com um drone e com uma prescrição médica, levar uma pílula abortiva a uma mulher. Então, elas estavam localizadas na Alemanha e com o drone alcançaram mulheres na Polônia.
sobre o espaço aéreo, cuja delimitação tem a mesma importância da delimitação do mar territorial, ou seja, determinar a soberania ali do estado ao qual esse espaço aéreo e esse mar territorial pertence. Então, também determinar a lei aplicada a determinado evento, ou seja, a lei nacional, a estrangeiro ou algum acordo internacional. E aí, sobre isso, sobre o espaço aéreo, eu trago aqui para vocês um caso concreto que aconteceu há alguns anos lá nos Estados Unidos. A gente sabe que nos Estados Unidos, cada estado tem autonomia para legislar sobre determinados assuntos, inclusive no âmbito criminal. E aí, há alguns anos, houve um incidente durante um voo que partiu de Minnesota para a Califórnia, onde um passageiro incomodou o outro e esse passageiro incomodado partiu para a agressão, lesionando quem o incomodou. E esse caso de lesão corporal foi parar na justiça. E o caso foi parar na justiça, o que gerou muita polêmica ali e muita discussão entre os juízes, porque verificou-se uma falha na legislação americana que não tinha uma definição clara de qual estado seria competente para julgar esse tipo de crime ocorrido no espaço aéreo americano durante um voo. E aí, depois do caso ter passado pelo Tribunal Federal, ficou decidido que o estado competente seria aquele o qual a aeronave sobrevoava no momento do crime. Mas especialistas, juristas, discutiram muito e ficou muito polêmico esse caso. Por quê? Porque num caso, por exemplo, de estupro, como que vai ser verificado ali o estado que a aeronave sobrevoava no momento, mesmo porque durante a consumação desse tipo de crime, a aeronave pode ter sobrevoado diversos estados. Então, ficou ali um caso emblemático, bem complexo, apesar do crime não ser complexo, mas levantou aí essa discussão dessa falha na legislação americana. O caso ocorrido em 2016 também expôs essa falha na legislação americana, que foi um caso que envolveu o ator Brad Pitt num voo saindo da França com destino aos Estados Unidos, onde o ator teria agredido um de seus filhos. E aí ficou a discussão, qual que será o foro competente para julgar essa questão. E, na época, um especialista em legislação de aviação internacional disse que seria complexo de determinar, porque poderia ser o foro de domicílio do agressor, de domicílio da vítima, ou ainda o estado ali americano onde a aeronave está registrada. Ou seja, mais uma vez, essa falha aí na legislação americana veio à tona, e a gente fala muitas vezes da legislação do Brasil, mas o nosso Código de Processo Penal há muito tempo já decidiu sobre, já determinou qual que é o foro competente nesses casos. Então, quando há um crime ali no espaço aéreo e a aeronave pousa aqui no Brasil, então o foro competente é aquele onde primeiro a aeronave tocar, ou seja, se desembarcou aqui em São Paulo, São Paulo vai ser o foro competente para julgar esse crime, essa questão. Se a aeronave saiu do Brasil, será o foro ali do último local que a aeronave tocou. Então, a nossa legislação, nesse ponto, pelo menos, está um pouco mais avançada do que a dos Estados Unidos. Só lembrando que quando o crime ou a infração ocorrer no espaço aéreo internacional ou no espaço marítimo, nas águas internacionais, ou seja, que já estiver fora ali da jurisdição de qualquer país, aí vale a legislação, via de regra, da bandeira da aeronave ou da embarcação. Então, se aquela embarcação é de nacionalidade americana, serão aplicadas as leis americanas. Se a embarcação tiver a bandeira holandesa, serão aplicadas as leis holandesas ao caso, via de regra. E para fechar o vídeo, desmistificando aí uma informação que muita gente tem a ideia errada. As embaixadas e consulados aqui no Brasil são territórios brasileiros
ou estrangeiros pertencentes a essas missões diplomáticas que representam aqui no Brasil? A resposta é: são territórios brasileiros. Inclusive, as pessoas ali que trabalham nessas missões diplomáticas contratadas aqui no Brasil, ou seja, o pessoal administrativo, auxiliares, o pessoal da faxina, todos têm o contrato de trabalho regido ali pela legislação trabalhista brasileira. E caso ocorra algum crime ali dentro dessas missões diplomáticas, a lei aplicável será a brasileira. O que as pessoas confundem é o princípio da inviolabilidade, ou seja, o chefe dessa missão diplomática, então o embaixador ou o cônsul, ele tem a inviolabilidade ali da sua missão diplomática. Ou seja, as autoridades policiais aqui do Brasil não podem ingressar nessa missão diplomática sem a autorização do chefe, ou seja, sem a autorização do cônsul ou do embaixador, salvo nos casos de salvar vidas, que vidas estejam em jogo, ou seja, um incêndio, por exemplo. Os nossos bombeiros brasileiros poderão ingressar ali sem autorização do cônsul ou do embaixador estrangeiro para salvar vidas. Salvo isso, é proibida a entrada de autoridades ali policiais brasileiras sem autorização do chefe da missão diplomática correspondente. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida ou informação adicional. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!